esses escritórios regionais para a América Latina e o Caribe. Nosso centro na América Latina e o Caribe está dedicado ao ensino da língua chinesa de instituições públicas privadas, governos nacionais, governos locais, instituições de educação superior, instituições de educação secundária e primária também, educação média e básica. Uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi o setor turismo. Com as restrições de viagens, as limitações, até hoje podemos encontrar o turismo que ele está se enfrentando aos novos desafios. Hoje, nesse seminário online, vamos falar sobre as viagens entre China e América Latina, viagens transcontinentais que, com certeza, foram os últimos em se reativar. O que nos espera o ano 2023 e os anos seguintes? Quais são as áreas nas quais nós devemos prestar atenção? Agradecemos aos nossos palestrantes que vão falar sobre isso e outros temas também. Também, na parte inferior da tela, vocês vão encontrar a seção de perguntas e respostas, onde vocês poderão enviar suas perguntas aos palestrantes, que serão respondidas no final do webinar. Eu quero lembrar que este webinar está sendo gravado e vai ser enviado posteriormente ao e-mail onde vocês fizeram a sua inscrição e também vai ser colocado em nosso canal de YouTube. Eu quero dar umas saudações especiais hoje ao nosso subdiretora Sum Jin-yang, que está em Beijing, está com Covid. Mandamos para ela um forte abraço, esperando a pronta recuperação. Para começar, eu gostaria de apresentar ao primeiro palestrante, a senhora Susan Rojas, Master em Estratégia Internacional e Política Comercial, engenheira de projetos e formada em turismo. Atualmente é pesquisadora no Instituto de Estudos Internacionais da Universidade do Chile e consultora em tema de internacionalização das empresas, PYMEs e inteligência de mercado, desenvolvendo estudos para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Aliança do Pacífico e a Subdireção de Relações Econômicas Internacionais e ProChile, do Ministério de Relações Exteriores do Chile. Ela está especializada no mercado chinês e asiático, com mais de 16 anos de experiência em projetos multissetoriais em turismo e setor de convenções, congressos, conferências e feiras internacionais. Passo a palavra à senhora Susan Rojas com o tema Turismo Corporativo, Oportunidades e Potencialidades entre China e a América Latina. Bom dia, Roberto. É um prazer estar compartilhando com vocês hoje neste webinar. Saudações para a equipe de Clegg pelo convite e também para todos os palestrantes que vamos compartilhar hoje. Vou compartilhar a apresentação com todos vocês. Espero que esteja se vendo bem. Por gentileza, me falam se tem algum inconveniente ou se está vendo-se bem. Bom, acredito que estamos em condições de iniciar. Aqui uma pequena modificação ao título que eu tinha entregado inicialmente, porque a ideia é mostrar um olhar otimista a partir do que é o turismo corporativo e que também tem uma influência em outros setores. Por isso, o título de hoje é Turismo Corporativo na América Latina, um olhar estratégico e multidimensional. Hoje é impossível não fazer uma retrospectiva, um olhar para trás de tudo o que aconteceu nesse processo no qual nos enfrentamos com o Covid. Sem dúvida, foi bastante difícil a partir do 1º de dezembro de 2019, quando soubemos do primeiro caso em Wuhan, o mundo definitivamente não foi o mesmo. E a partir disso, quando 11 de março, se comunicava inicialmente que estávamos nos enfrentando a uma nova pandemia, da qual não tínhamos ideia desde 2002, 2013, quando estávamos enfrentando o SARS, provocou uma grande comoção no nível mundial. Claramente estávamos enfrentando um cenário que não estávamos preparados e que iria alterar a dinâmica global em todos os âmbitos, desde a parte econômica, produtiva até o social. Dentre
dos efeitos do Covid. Vamos falar do efeito China também, porque na América Latina é muito comum falar quando a China fica com resfriado e acontece com todos. E claramente foi assim. O que aconteceu na China adoeceu todo mundo em diferentes medidas, mas localmente também gerou algumas instâncias que hoje ainda afetam as nossas economias, que continuam em uma etapa de abertura maior a que está tendo a China. E nesse contexto falamos do que é a política do zero Covid. A política do zero Covid é um esforço radical das autoridades da China para controlar a, a doença que surgiu em Wuhan, principalmente por causa de uma responsabilidade, não somente de saúde, mas também uma responsabilidade para o resto do mundo. Querer controlar para que os efeitos não sejam tão profundos como acabaram sendo ainda das políticas que foram implementadas. O que implicou isso? Logicamente, confinamentos, quarentenas, fechamento das fronteiras e restrições de todas essas viagens que foram feitas em grupos e individualmente para estrangeiro. E é diferente dos outros países, a política de Covid-0 que implementou a China permaneceu ao longo do tempo. Isso provavelmente tem sido o que gerou o maior impacto nas nossas economias, que claramente dependem em grande medida dos nossos principais sócios comerciais, que são a China e os Estados Unidos. A permanência do tempo, nós sentimos até hoje que foram feitos as últimas modificações e na política também. Nas últimas semanas, nós vimos que em Xangai ainda tinha as quarentenas e basicamente eles tiveram 2 meses em quarentena, e o que implica para uma das cidades ou dos centros mais importantes da China, como para um nível comercial e para a dinâmica interna e também para a conectividade internacional. Isso gerou uma reação, e estamos falando de números de uma diminuição sobre os 58% dos passageiros no mundo todo, a primeira metade de 2020, que foi quando estávamos com o processo de Covid, em comparação com o que estávamos registrando em 2018, em 2019, desculpem. O efeito China, o que podemos ver, China tem 2 dos aeroportos internacionais que tem um maior fluxo de turistas no nível global. Estamos falando do aeroporto de Beijing e do aeroporto de Xangai. No caso de Beijing, estamos falando de um período de pré-pandemia, era mobilizado ao redor de 100 milhões de passageiros, mas os números caíram uns 76%, e no caso de Xangai, que mobiliza mais de 76 milhões de passageiros, os números também foram reduzidos em uns 68% no primeiro semestre do 2020. É um pouco para mostrar o impacto, mas vamos avançar. É um cenário positivo que hoje estamos vendo e que estamos pensando nessa estratégia que vamos implementar para trazer os turistas chineses. Aqui outro conceito, que basicamente eram as projeções locais, que estavam focados que o ano novo lunar, China superaria em somente essa data de feriados os 7 milhões de viagens internacionais desde as suas fronteiras. Isso não somente quer dizer um dano na economia chinesa no nível da atividade turística, mas também foi de uma forma geral, houve um monitoramento da administração central com o objetivo que esses efeitos sejam os menos profundos e que possam diminuir entre o curto e meio prazo. Existe uma falta de emprego ao redor de 20% na China, houve uma contração forte em toda que é a indústria de manufatura, também nos investimentos, um pouco também influenciado por causa da guerra comercial com os Estados Unidos e a influência que isso tem nos investimentos relacionados aos fornecimentos dos suministros, dos fornecimentos de produtos e valor. A projeção do crescimento não é tão otimista como a que tínhamos a partir do ano 2019. Hoje estamos falando de uns números que vai estar ao redor de 3%, bastante longe com os números que nós estávamos acostumados na China e que estavam próximos de 10, 9, 8%. Qual é o cenário hoje? O cenário hoje
otimista em relação com o nível global. Estamos vivendo uma nova etapa. O vírus ainda não foi embora, mas nós aprendemos a viver com ele, o que implica que seja flexibilizadas as medidas que foram tomadas em diferentes mercados para poder fazer a economia mais dinâmica e também fazer o mais dinâmico o turismo e o fluxo de turistas no nível global. Nos últimos números que tem a Organização Mundial do Turismo, indicam que essa tendência positiva vai aumentando e que as porcentagens de recuperação são bastante otimistas no curto e meio prazo. Estamos falando que a chegada de turistas internacionais somente em janeiro até julho deste ano aumentaram uns 172%. Essas porcentagens sempre são baseadas em números históricos, em períodos que estão em avaliação. Os mercados que tiveram maior recuperação têm sido a Europa e Meio Oriente, estamos falando de Europa, que aumentou 190% das viagens no último período, e também Meio Oriente, América também, e Ásia Pacífico também tem um aumento do movimento de turistas sobre uns 160%, mas é diferente dos outros mercados, ainda tem um déficit que é o maior a 86% em comparação com as cifras históricas anteriormente. No caso da China, as boas notícias vêm praticamente desde a semana passada. Tivemos um primeiro anúncio em novembro, onde era mostrado que estavam à disposição da administração chinesa de começar a gerar algumas flexibilidades que permitissem o fluxo de turistas, principalmente internos. Se tem algo que nós temos que interiorizar é que, dependendo das medidas, ainda que hoje as medidas estão sendo colocadas para o turismo internacional, recentemente vão poder ver fluxos importantes ou uma dinâmica maior a partir de março de 2023. Estamos falando no curto e meio prazo, mas sendo bastante prudentes, que com a necessidade de uma análise profunda de como vai ser esse novo fluxo de turistas chineses que vão sair desde suas fronteiras, que claramente não vai ser o turista que viajava no período de pré-pandemia. No tema da flexibilidade, basicamente duas etapas básicas em novembro, que foi o anúncio deste protocolo dos 20 pontos, no qual se flexibilizavam algumas medidas para que os cidadãos chineses pudessem se deslocar entre as províncias do território sem tantos requisitos como de testes PCR, no que está relacionado com as leis sanitárias que tinham que ser cumpridos em hotéis, etc. E uma segunda etapa que esses primeiros anúncios estavam em processo. Não vimos a concretização desses 20 pontos do protocolo até chegar a dezembro, e também um pouquinho aqui era influído pela parte social e os outros acontecimentos que foram surgindo do isolamento, e também a China depois começou a gerar maior flexibilidade conforme foi implementado, e as boas notícias estão basicamente que as pessoas vão poder fazer as quarentenas nos seus lares, e as restrições para deslocar entre províncias dependem só de um teste PCR, e que as pessoas que estavam contagiadas não vão ser isoladas, mas eles vão poder fazer a quarentena nos seus lares. Por que são tão importantes para nós essas medidas? E ver que definitivamente tem esperança que isso vai avançar no curto prazo. Porque a China é um importante socio comercial em termos das exportações de bens para todos os países do mundo, também é o principal exportador de turistas no nível internacional. Turistas que são bastante valorizados, porque todos sabemos que são turistas que têm um nível de despesa bastante alto, e por isso a economia local era bem beneficiada de uma forma importante. Ainda que a flexibilidade das viagens, esse processo está começando, e o que vamos poder projetar em termos de estatísticas ou estratégias específicas, vamos conhecer isso em 2023.
movimento de turistas que foi gerado na China, porque o turismo interno na China continua se mobilizando pessoas. Estamos falando de cifras no dia de trabalho que falavam de 230 milhões de pessoas que se mobilizaram, mostraram algumas sinais que é importante considerar para as nossas estratégias. E são basicamente três. Primeiro, o turista chinês continua aumentando com a procura pelo luxo, que era uma tendência que estava sendo evidente antes da pandemia, mas agora de uma forma maior, os deslocamentos privados, que o turismo interno é o aluguel de veículos, e no turismo de longa distância em deslocamentos privados e a contratação de tours bolha, porque basicamente vai ser um turista mais que vai ter mais cuidado, que não vai querer ser contagiado nas suas viagens ao estrangeiro, ou seja, vai querer dar prioridade a umas saídas mais individuais ou atividades mais boles, como estamos falando no setor turismo. Como abordamos essa concorrência como países da América Latina? Sendo bastante objetivos, claramente, temos que colocar os pés na terra e começando de uma ideia que vai nos permitir gerar uma estratégia que vai ser muito mais inteligente e que é basicamente a América Latina não foi antes da pandemia e não será pós-pandemia o destino prioritário do turista chinês. Então, como concorremos com países como a Europa, da Ásia, países da Ásia, da Oceania, que claramente tem um fluxo de turista que é bem maior ao que nós temos como países na América Latina. Aqui um exemplo dos top 5 em relação às estatísticas pré-pandemia, de quais eram os destinos favoritos dos turistas chineses, e que basicamente porque vai seguir a tendência do turismo interno, um turismo regional, para depois começar a desenvolver viagens de meio e longa distância. Então, temos destinos como Tailândia, que concentra o maior número de turistas, em 2019, Japão, Estados Unidos, França e Austrália. E no total, no ano 2019, pré-pandemia, a China estava tendo um fluxo de turistas de ao redor de 155 milhões. Qual é a realidade nesse mesmo cenário em 2019? México é o principal ah, receptor de turistas chineses, depois Peru, Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Claramente, os números são bastante diferentes ao que nós vimos nos outros mercados. Por isso, as nossas estratégias têm que falar de não concorrência simplesmente dos atrativos turísticos, de natureza, de paisagens culturais, etc., que estamos acostumados a colocar em primeira linha e a partir da qual é gerado nossas principais estratégias de promoção do turismo. Mas também falar e mostrar outros fatores estratégicos a partir das quais nós podemos começar a gerar fluxos muito interessantes de turistas, mas de uma forma muito mais inteligente. Por exemplo, na última sessão de APEC, que foi agora recentemente em novembro, o próprio presidente Xi Jinping manifestou a importância que tem a região de Ásia-Pacífico e os países da América Latina para o mercado chinês. Mas claramente ele não falava uma importância em termos turísticos, mas basicamente há uma importância em termos das cadeias industriais e fornecimentos globais e de segurança alimentar e energética. A América Latina é um dos mais importantes fornecedores da economia chinesa, de commodities e de outros bens e produtos que são base para a produção da indústria de manufatura do país asiático. Quais são as nossas fortalezas? Claramente, nós temos que começar da nossa estratégia, desde a nossa fortaleza produtiva, pensando em alianças estratégicas no nível regional. Estamos falando aqui na América Latina, nossos principais recursos são ouro, o cobre, onde falamos da mineria. Hoje, a energia também é um fator importante em temas econômicos, agricultura, a pecuária e a indústria. E por isso, aqui como devemos focar-nos a um turismo corporativo desde um olhar estratégico e multidimensional. E quando estou falando de multidimensional, é um pouco sair do que estamos acostumados de turismo, 100% como turismo, e envolver outros setores produtivos. Um dos instrumentos que
tem mais eficiência em relação com juntar profissionais que, que estão deslocando ao redor do mundo são as feiras internacionais. Na América Latina, nós estamos falando de ao redor de 850 feiras que são realizadas anualmente. Hoje estão tendo o ritmo novamente, existe o formato híbrido, na qual, se a gente analisa como estamos trabalhando com os eventos internacionais que foram feitos na América Latina, a presença chinesa nos formatos híbridos tem sido bastante baixa, ou quase nada. E isso pode que seja devido à falência de sistemas de suporte. É aí onde nós entramos a nos associarmos a outras instituições, como podem ser os Institutos Confúcio, a Fundação CLEC, etc., onde tem um recurso humano capacitado, treinado, que pode ajudar essas diferenças que são geradas pela parte da língua, para que as empresas chinesas possam usar os formatos híbridos como uma primeira forma das feiras internacionais que são feitas na América Latina. No nível global, no ano 2019, foram feitas mais de 30 mil feiras em 180 países, ah, tendo mais de 300 milhões de profissionais, o que significou 4 milhões de empresas que participaram de suas atividades e mais de 270 mil milhões de dólares, o que se mede em termos de contratos e outros bens que são gerados a partir da dinâmica das feiras. E na América Latina, os principais mercados para a realização de eventos e exibições internacionais são México, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai, Equador e Paraguai. O oferecimento é cada vez mais diversificado e mais profissional. Isso podemos ver nos eventos, nas exibições, nas feiras dos diferentes setores, onde vamos encontrar desde rodadas de negócios até palestras técnicas, treinamentos, visitas técnicas e outras atividades que estão associadas ao desenvolvimento das feiras e, claramente, também ele impulsiona os pretúrios, poturas que possam ser feitas nesse tipo de contexto e nesse tipo de eventos. Em termos de movimento dos profissionais que realizam viagens em relação com as feiras, um de cada 4 passageiros no mundo está relacionado à atividade das feiras, com a parte corporativa, com os congressos, com os eventos no segmento estratégico para o turismo da América Latina. Hoje, se nós queremos começar a desenvolver uma estratégia com o fim de atrair um fluxo importante dos turistas chineses de uma primeira forma. Como através do turismo corporativo ativamos as relações corporativas, relações econômicas entre países da América Latina e China pós-pandemia, utilizando as externalidades e as dimensões que têm a ver com a atividade turística com grande potencial e que tem um efeito multiplicador que não foi dimensionado ainda. Tivemos alguns avanços em alguns mercados específicos onde quiseram fazer uma medição mais específica de quais são os efeitos multiplicador das realizações de uma feira, mas não tem sido apoiado no tempo, baseado no tempo, por isso não será um bom espaço de análise estatístico para ver os resultados concretos, quais são essas dimensões. Aqui um panorama geral, uma ideia geral de como nós devemos ver essa multidimensionalidade que surge para potenciar o turismo através das feiras internacionais. Aqui eu fiz um esboço bastante básico para identificar as áreas que estariam nessa nova estratégia que nós poderíamos pensar, inclusive, com agendas de eventos internacionais de setores produtivos específicos que podem trabalhar de forma conjunta entre vários países. E assim como trabalhamos os tours binacionais ou multinacionais, trabalhar agendas de feiras binacionais ou multinacionais. Uma primeira etapa que basicamente fala da concepção do projeto, da conceição do projeto e a pré-produção, depois a execução do projeto, que tem uma ideia onde podemos ver diferentes dimensões que são mostradas a partir dessa atividade produtiva específica em função do turismo de feiras e eventos. Temos as horas, pessoas, fornecedores, etc. Eu vou mostrar porque eu quero exemplificar com uma forma com mais detalhes que uma feira específica, que era a Feira Expomin, que nós desenvolvemos no Chile, que é uma feira que já está consolidada no mercado da mineria
e sendo uma das 3 feiras mais importantes que são feitas no nível global. Como trabalhamos esses eventos? Como sabemos que setor temos que potencializar? Basicamente, temos que seguir o rastreamento das nossas exportações. Chile, particularmente, a principal exportação é o cobre. Claramente, a fortaleza em relação com a indústria, tecnologia, serviço, a capacidade de recursos humanos vão estar nessa área. Por isso, desenvolver um evento ou potenciar nessa área vai ser muito mais eficiente. E nesse contexto, temos paralelamente que a China, que é o nosso principal sócio comercial, em temas de importação de produtos de mineria do Chile. Avanzar esto rapidito. Sí, bueno, acá entonces les dejo el detalle Bom, de... aqui está as informações das dimensões nas quais nós estaríamos gerando esse efeito multiplicador, multidimensional, que geralmente está concentrado basicamente em investimentos, mas em caso das feras podemos fazer um rastreamento muito mais amplo através de produtos. E as ideias finais, por fim, o cenário é positivo na medida que no 2019 nós já tínhamos números positivos como mercado da América Latina de crescimento em relação com o fluxo de turistas que vinham da China. Aqui as porcentagens, que não vou falar em detalhe, mas hoje o cenário é positivo porque a América Latina não dormiu nesse processo e fez muitas atividades em relação para atrair os turistas chineses. Nesse contexto, estamos falando, por exemplo, da Costa Rica, que aplicou a extinção de vistos para os turistas que venham do mercado da China em período de pós-pandemia. No caso da Argentina, que tem um acordo com o CIDRI para potencializar o fluxo de turistas para a região. No caso do Chile, que tem um lugar de turismo na China com a extensão .cn e outras atividades que vamos deixar para outro webinar, nas quais a América Latina está sendo um ótimo trabalho. Existe uma necessidade de macroarticulação, onde existem alguns avanços, como já está feito com a Aliança de Pacífico, o setor turismo, onde potencialmente poderemos incluir como sugestão que começamos a trabalhar de forma bilateral e multilateral as feiras e eventos internacionais, trabalhar o segmento corporativo de forma inclusiva, tem uma diferença de gênero ou com diferenciação positiva. As últimas estatísticas mostram que o movimento de mulheres por temas de negócios tem crescido exponencialmente, por isso as estratégias para atrair profissionais que visitem nossas feiras e exibições têm que estar focadas também para um tema de inclusão de gênero e ampliar os canais de promoção, mas além das agências, que e também existem câmaras específicas, como por exemplo no caso da mineria China Mining, a partir das quais poderíamos gerar programas para suas empresas associadas que possam viajar aos eventos de mineria na América Latina. E ter eventos de negócio não somente em termos de produção, mas é um evento de multissetorial, a cultura digital, que já vimos como foi intensificado no tema tecnológico no nível global e muito especificamente na China. Temos que estar preparados, por exemplo, para que o turista chinês corporativo que venha de uma feira possa fazer os pagamentos de forma digital, como está acostumado a fazer no mercado. E, por fim, a triangular esforços do setor privado e público e para que os formatos híbridos e as atividades que vamos fazer inicialmente para atrair esse segmento do setor turístico tenham um suporte idiomático e de experiência em relação com termos culturais que nos permitam que os fluxos de turistas comecem a chegar à nossa região a partir dos eventos corporativos que eu falei inicialmente. Desculpa que eu ultrapassei o tempo e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada e, sem dúvida, um esforço. E o turismo, não somente desde o ponto de vista tradicional, mas desde o ponto de vista setorial e misturado com o turismo de negócios, eu acho fantástico e uma ótima oportunidade para a América Latina. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra para a professora Lin Minhui, doutora e professora associada da Escola de Silvicultura, Arquitetura e Paisagismo da Universidade de Agricultura do Sul da China. Ela é membro de Planificação Urbana Nacional
pós-doutorado do Instituto de Turismo e Recreação da Universidade Estatal da Pensilvânia, vice-secretária-geral do Comitê Profissional de Recreação e Turismo Florestal na Sociedade Florestal de Guangdong, especialista em think tanks na Associação de Ciências e Tecnologia de Shaohuan. Ela também apresentou projetos na Fundação de Ciências Naturais de Guangdong, projetos de pesquisa do Ministério de Cultura e do Turismo, e em planejamento e design turístico em todos os níveis, e também 20 artigos em importantes revistas da China e do estrangeiro. Também ela teve o primeiro lugar, o prêmio do melhor artigo da Conferência Atual de Pesquisa de Turismo da China, a revista Tourism Tribune. E o segundo lugar, o prêmio à excelência de ensinamento e prêmio de educação integral da Universidade de Agricultura da China, no sul da China. A professora Lin Minhui vai apresentar o tema Desenvolvimento Turístico Sustentável em Lugares de Patrimônio Mundial em Cidades. Bem-vinda, professora. Muito obrigada a todos. Vocês podem ver, estão vendo a tela? A apresentação. Olá a todos, é um prazer para mim participar neste evento. Meus agradecimentos à Fundação Kleck por ter me convidado. Espero poder compartilhar com vocês algum dia de forma presencial. O tema de hoje é o desenvolvimento turístico sustentável em lugares de patrimônio mundial, em cidades, e sob essa perspectiva da pandemia. Então, de que forma nós podemos ter um desenvolvimento sustentável no setor de turismo após pandemia? Antes de compartilhar, eu gostaria de falar para vocês o que tinha visto na Unesco no ano 2000, que o turismo tem que promocionar a conservação do patrimônio, mas tem um papel limitado na parte do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento de turismo e a conservação das cidades antigas, que viraram numa contradição. Então, de que forma podemos enfrentar os problemas que isso nos trouxe? A aplicação, o turismo, ou o excesso de comercialização do turismo. Então, tem muitas contradições nestes aspectos. Então, aí temos o problema de que forma podemos desenvolver um turismo sustentável. Por isso, hoje, eu gostaria de compartilhar o primeiro tema com vocês. É um tema grave, que é a comercialização de turismo nos lugares de patrimônio mundial, através de 2 casos, a cidade de Lijiang e Xidi. E o segundo tema, eu vou compartilhar com vocês um pouco do turismo patrimonial sobre o impacto de Covid-19, transformação e oportunidades. Vamos começar com este tema da comercialização. Essa foto que vocês podem ver são cidades pequenas que são declaradas patrimônios mundiais na China. Imagine vocês na semana de férias, nesta cidade que se lota de turistas, por exemplo, Zhouzhuang, Lijiang, esta província de Linning, Yunnan. E o que vocês podem ver aqui é isso, é antes da pandemia, no ano 2020. Mas devido à abertura gradual da política do Covid, é possível que a China tenha essa paisagem novamente do excesso de turismo. Então, o que podemos ver aqui é o auge do turismo nos lugares de patrimônio, como cidades pequenas, e a grande comercialização do turismo é um excesso. Eu acredito que, dessa forma, fizeram que os cidades pequenas perdessem a sua vitalidade e identidade, que toda a vida deles, das pessoas dessas cidades pequenas, que virem uma vida totalmente comercial. Talvez eles queiram seguir essa linha comercial, mas sua identidade vai se transformar, sua tradição também vai se transformar, e sua vida tradicional vira uma vida comercial. Então, estes lugares que sejam
patrimônio talvez virem em lugares só comerciais e perderia a sua cultura e sua identidade. E isso pode fazer desaparecer a cultura no futuro, inclusive o cancelamento de títulos de patrimônio da humanidade. Então, vai ser negativo algo para o turismo. Como podemos evitar essas consequências? Então, especificamente, eu acredito que na falta das restrições externas, o desenvolvimento do turismo é realmente a comercialização do turismo das cidades pequenas e cidades que são patrimônio é um fenômeno inevitável. A segunda questão é, neste processo de desenvolvimento turístico, podemos controlar realmente o processo de comercialização embaixo de algum tipo de escala. É somente o governo que tem o papel de controlar sobre a comercialização do turismo. Então, perante esses problemas, nós fizemos um estudo sobre a comercialização excessiva da cidade de Lijiang, na província de Yunnan, no sul da China. Lijiang está no noroeste de Yunnan, uma parte importante do patrimônio cultural mundial da humanidade. Vocês podem ver que essas cidades, essas residências se conservaram muito bem e pertencem à etnia Nasi, que tem um estilo arquitetônico muito famoso. E essa cidade começou o auge do turismo a partir dos anos 80. Então, em 2011, superou 11 milhões, em 2013 superou 20 milhões e 50 milhões em 2019. Então, é uma tendência que vai aumentar, mas não é de uma forma gradual. É realmente muito acelerado. Então, nós fizemos uma enquete nas ruas principais de Lijiang, da parte antiga, por exemplo, é uma rua tradicional da cidade. E segundo os resultados dos nossos estudos, se vocês puderem ver aqui, essas lojas comerciais, o 90% deles, da parte antiga dessas lojas, estão relacionados com o turismo, e os 70% está diretamente relacionado com o turismo. Ou seja, tudo o que eles fazem tem uma relação direta, excessivamente com o turismo. Então, eles dependem demais do turismo. É uma dependência incrível. E, principalmente, também os pontos de vendas de souvenirs, eles ocupam uma alta proporção e as lojas de venda de artigos de prata são as principais vendas de souvenirs. A margem de benefícios é extremamente alto. Aqui tem muito turista que compra artigos de prata, artesanatos de prata. Quer dizer, a margem está entre 10 e 30 vezes. Então, tem uma tendência que não é igual de oportunidades, tem uma assimetria de informação. Nesse sentido, que é tanto a tendência nessa assimetria de informação que os turistas estão comprando sobre uma margem exagerada pelos artigos de souvenirs. Então, no mercado, os proprietários também, que podem pagar aluguéis mais altos, vão transformar as ruas para lojas em consumo de turista e não residencial. Então, o consumo não residencial vai ser muito afetado por essa chegada massiva dos turistas. Então, a gente se pergunta, a comercialização de turismo é inevitável, certo? Então, é possível controlar efetivamente com uma intervenção que podemos prever. Vamos ver um exemplo da cidade de Shiti. Esta é uma cidade tradicional que está no sul da província de Anhui, na cidade de Huangshan. Eu acho que talvez muitos de vocês conhecem as montanhas de Huangshan.
É um lugar que conservou bastante bem a arquitetura antiga da dinastia Qin e Ming. Tem 3 salões ancestrais, então uma arquitetura muito representativa da província de Anhui. E por isso podemos ver essas fotos tão autênticas e foi incluído na lista de Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 2000. Então, nós fizemos uma pesquisa para estudar as funções do uso dos prédios residenciais, o primeiro andar ao longo da rua e as principais rotas turísticas no mapa, no mapa da guia turística. Podemos apreciar que as lojas que estão colocadas ao longo da rua tradicionais são da parte de residência dos locais. Ou seja, as pessoas moram nessas casas, mas fazem um comércio. Então, a porcentagem do comércio é o 73%. Ou seja, tem uma grande porcentagem que o negócio local dedicado ao turista seja superior à porcentagem dos comércios locais dedicados realmente às partes residenciais. Então, o que o governo fez em 2002? O governo municipal de Xiri deixou de dar alvarás comerciais para as cidades. Então, a comercialização de turismo em City foi controlada de forma eficiente e as lojas, as operadores das lojas são principalmente pessoas do lugar, pessoas da cidade. Então, muitas pessoas podem se perguntar, se não dermos os alvarás para esses comerciantes, de que forma podemos ajudá-los? Então, o governo que fez foi colocar uma região nova de comércio sem influenciar a parte antiga. E aí começaram a atrair operários e essa rua comercial se tornou, tem basicamente de tudo. Estacionamentos, lugar, comida, comércio, etc. Então, e podemos ver, se não tivesse intervenção do governo, é muito difícil controlar esse excesso de comercialização de turismo, porque as pessoas da cidade querem aumentar os negócios, as empresas turísticas querem aumentar os negócios, as margens de lucro, e os turistas que não têm consciência, talvez, compram excessivamente os souvenirs, então tudo é um círculo vicioso. Isso também é o fator que influencia o governo, os especialistas, os meios de comunicação. Baseado nisso, nesses conceitos, nesses estudos, a comercialização da cidade histórica é resultado da eleição coletiva dos funcionários governamentais, turistas, comerciantes, residentes locais, à procura dos seus próprios interesses, sob a influência da renda diferencial do solo e, por isso, da falta de uma intervenção externa ao turismo comercial é inevitável. Acredito que as autoridades locais são os que têm mais faculdade e poder para fazer intervenção e controlar principalmente o excesso de comercialização de turismo. E deveríamos saber como controlar e como fazer com que os governos locais sejam mais capazes e que se sintam motivados a intervir de forma previsível o excesso de comercialização de turismo em cidades pequenas. Bom, isso foi exemplo de Lijiang e Shidi. E vamos falar a seguir. Gostaria de falar minha visão própria sobre o desenvolvimento de turismo nos lugares de patrimônio histórico sob o impacto do Covid-19. Sob o efeito da pandemia, é muito difícil para a China voltar à indústria turística de antes, porque foi afetado por causa da abertura literal, globalização, o aumento de custo dos voos, tem menos expectativas de
de renda, tem problemas psicológicos nos turistas e de atitude também, principalmente dos residentes do destino. Então, acredito que no curto prazo é difícil que o turismo internacional volte para o auge. Acredito que a China tem que repensar o mercado de turismo pós-pandemia. Aqui podemos ver, nos últimos 10 anos, o crescimento de turistas, e vocês podem perceber, segundo esse gráfico, em 2019 tivemos um pico de 100 milhões de turistas com um ingresso de 57 bilhões, 251 mil milhões de yuans. Então, o ano de 2020 baixou fortemente e acredito que o aumento vai ser gradual no futuro da pós-pandemia. E, em segundo lugar, acredito que a pandemia acomodou, recondicionou a competitividade da indústria de turismo de lugares de patrimônio. Temos que reajustar a estrutura do mercado. Então, algumas pequenas empresas de turismo com negócios tradicionais têm muitos concorrentes de pequeno tamanho e pouca capacidade de anti-risco. Todos esses atores vão se retirar do mercado. E tem uma grande oportunidade, talvez, para as empresas grandes ter um espaço de procura. E outro, que é sob a influência da pandemia, foi acelerado o processo de digitalização do turismo de patrimônio. A prevenção e controle epidêmico aumentou a demanda de serviços sem contato e foi acelerado o processo de digitalização do turismo, aumentando rapidamente. Foram feitas muitas reuniões virtuais online, muitos eventos, muitas exibições, turismo virtual, e tudo isso foi devido à pandemia. Com o desenvolvimento do 5G, nós acredito que isso vai mudar a tecnologia subjacente e a estrutura comercial da indústria e turismo. Recentemente, a professora Susan mencionou sobre o turismo corporativo, o que eu acho muito interessante. Acredito que, paralelo a isso, temos que sempre trabalhar sobre o conceito de turismo mais cultura, turismo mais negócios, tudo que seja turismo com valor adicional, um valor agregado é bem-vindo para o tema de produtos, de inovação. Temos que fazer a inovação que seja melhor, mais otimizada. Eu gostaria de mencionar também um pouco de que forma podemos nos focarmos para o que os visitantes dos arredores das cidades que são patrimônio. Porque as medidas vão ser relaxadas aos poucos, mas devemos considerar que dentro de um curto prazo é difícil recuperar o turismo. Por exemplo, para as pessoas das escolas, dos estudantes, quando viajam, ainda se enfrentam a medidas bastante restritivas, mas a procura por turismo está, está forte. Então, tem uma tendência de aumento de curto prazo e temos que nos focar nas fontes de visitantes dos turistas. De onde vêm os turistas? De que forma podemos ampliar e otimizar, melhorar os nossos o turismo e devido ao tempo. Por fim, eu gostaria de compartilhar uma conclusão com vocês e pensar que o turismo é como uma espada de dois filos e poderíamos tratar de forma mais sustentável a relação com o turismo e como desenvolver isso de forma futura. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Lin Min. Muito interessante escutar uma palestra sobre o turismo sustentável pós-pandemia, como muitas cidades fizeram na China, como fizeram bem, ou como fizeram bem ou mal na América Latina e na China também. Então, muito obrigado, tem sido uma visão super interessante, muito profissional. Agora, eu gostaria de passar a palavra
ao professor Alexandre Silva, aluno do doutorado em Administração de Empresas, Marketing da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Administração de Empresas também da mesma universidade, especialização em auditoria tributária, e ele foi durante muito tempo especialista em turismo, advogado, contador e guia de turismo com habilidades regionais na América do Sul e no Rio de Janeiro. Os estudos são relacionados com cultura e também o consumo de pessoas surdas e o serviço de hospital. Eu quero passar a palavra ao professor Alexandre Silva, conhecendo a sua própria casa, um turismo doméstico na China e nas cidades da América Latina e do Caribe. Bem-vindo, Alexandre. Olá a todos, boa tarde, me escutam bem? Bom, é um prazer e uma responsabilidade falar após as professoras Susan e Limin, que deram aulas magistrais sobre turismo. Foi muito importante ouvir sobre o turismo corporativo, mas também ouvir um olhar sobre capacidade de carga em locais que devem ser protegidos e são de interesse da humanidade, visão com a qual eu compartilho bastante. Bom, vou abrir minha apresentação. Um instante, por gentileza. Bom, eu sou o único palestrante aqui que fala língua portuguesa. É um desafio. Então, gostaria de gentilmente dizer Ni hao, Zhongguorian Panyo, e olá a todos os meus irmãos latino-americanos. Estamos ainda vivendo tempos de pandemia, é uma coisa que não é possível esquecer, embora, como disse a professora Susan, nós nos acostumamos a conviver com o vírus, mas o turismo ainda sofre muitos reflexos aqui no Brasil, em diversos países da América Latina e ainda na China também. Nós ainda convivemos com algumas restrições, né? Então, a proposta que eu estou trazendo hoje é a gente falar sobre o turismo doméstico ou o turismo regional, né? O turismo doméstico na China, com as suas dimensões, e o turismo regional na América Latina. Uma forma, inclusive, que as pessoas possam se apropriar dos seus próprios patrimônios turísticos, né? Vou trazer uma perspectiva sobre o turismo de lazer. Bom, então, nesse primeiro bloco, ao qual eu intitulo A China para os Chineses, caminhos para retomar o turismo na China no pós-pandemia. Nesse movimento que ainda fazemos, até se declarar o fim da pandemia, o vírus ainda tenta, em alguns momentos, reaparecer, é uma preocupação de governos e de todos nós, enquanto população. Então, estou trazendo aqui uma proposta de o turismo doméstico ser uma estratégia de retomada do turismo na China. Bom, e aí falando, principalmente para nós aqui da América Latina, trazendo um pouco sobre a China, estamos falando da maior população mundial, né, são dados conhecidos. O último censo realizado pelo governo chinês indicou aí quase 1,5 bilhão de pessoas na China. Estamos falando da segunda maior economia, grande parceira do Brasil em relações de negócio, com um PIB de quase 18 trilhões de dólares no ano de 2021, dados do Banco Mundial. E falamos também do terceiro maior território, que está atrás apenas de Rússia e Canadá, sendo esses países com extensão maior, com uma densidade populacional menor, são países com ampla extensão de gelo e neve, né? Então, a densidade chinesa ganha largamente. A pluralidade cultural, étnica, linguística e religiosa da China é indiscutível. São diversos povos, diversas etnias que compõem, embora o Hanyu seja a língua da etnia Han, a língua falada por mais da metade da população, mas diversos outros idiomas são falados no território chinês, o que vai refletir em uma diversidade cultural e religiosa. Por exemplo, estamos falando de um país que conta com 3 grandes religiões, né? Algumas iniciaram como filosofias, mas são hoje doutrinas religiosas, como o budismo, o confucionismo e o taoísmo. O povo chinês também tem fortes valores baseados na família, e aí quando falamos de turismo doméstico, é bastante interessante para que comecemos a movimentar
essas cifras do turismo e esse número de turistas em circulação. E a China também traz cenários turísticos para todos os gostos, todos os perfis de turistas. Bom, então, com a grande extensão e as grandes possibilidades apresentadas pela China, o que eu trago aqui como proposta é que, nesse movimento, até que terminemos esse nosso momento do século, né, da pandemia, proponho que viagens, como estratégia, viagens sejam realizadas de avião, como meio de transporte dos mais seguros, por renovação de ar, e o que reduz drasticamente o risco de contágio, de eventuais contágios pelo vírus, ou viagens de carro em curta distância, fugindo um pouco dos grandes centros como Pequim. Então, retomando, o foco nas viagens realizadas de avião como um meio seguro por renovação de ar, o que reduz drasticamente o risco de contágio, ou carros em curtas distâncias, fugindo dos grandes centros como Pequim e Xangai. Bom, foco também em destinos únicos ou cidades muito próximas, para que a circulação seja evitada, esse contato com pessoas de diversas localidades. É importante a gente lembrar que o grande fluxo de passageiros foi o que possibilitou uma epidemia que estava localizada na China ganhar proporções mundiais. Então, nesse período que estamos com prognósticos positivos para alcançar os números que tínhamos antes da pandemia, acredito que sejam estratégias seguras para que o vírus consiga, de fato, ser, de uma vez por todas, contido. O estímulo a viagens em grupos familiares, pois são pessoas que convivem sempre nos mesmos ambientes. Uma menor duração e maior foco nos destinos, ou seja, explorar mais os atrativos turísticos disponíveis nos destinos escolhidos. Grupos pequenos, quando falarmos em ambientes fechados. E um destaque para atividades e atrativos ao ar livre. Bom, então, principalmente para a América Latina, que tem menos visão sobre o território chinês, o maior fluxo ainda está nas maiores cidades, mas a China guarda grandes joias, especialmente quando falamos de ambientes naturais. E aí, enquanto pensamos nesse turismo doméstico como estratégia, ele é destinado às famílias, como trago como proposta, mas com a retomada do turismo internacional, são grandes espaços que devem ser conhecidos por turistas de todo o mundo que visitam a China. Bom, por exemplo, a cidade de Zhangjiajie, ela abriga o maior parque florestal nacional na China, que é formado por vales, cânions e cavernas, ambiente natural, ambiente aberto, e que guarda também grandes preciosidades como atrativos turísticos, o maior teleférico do mundo, que tem quase 7,5 quilômetros de extensão, levando a 1.279 metros de altitude, e também o maior elevador do mundo, também com o título de maior elevador ao ar livre, que chega a 326 metros de altura. E o que é possível ver nesse parque, além das belezas dos seus vales e cânions? Esse parque foi cenário para as locações do filme Avatar, de boa parte das cenas, o que povoa o imaginário de adultos e crianças da literatura fantástica. Bom, a cidade de Haiphong, ao norte da China, também é uma cidade incrível. Ela fica localizada no extremo norte da China, próxima à região da Sibéria, muito próxima à fronteira com a Rússia, e tem um traço amplamente multicultural. A cidade abriga o maior festival de gelo do mundo, que ocorre entre dezembro e fevereiro. Nesse caso, o grande atrativo da região é conhecer as esculturas e os edifícios de gelo, todos feitos em gelo, com mais de 40 metros de altura. É certo que o inverno tende a aproximar mais as pessoas, mas se estamos falando de turismo em espaço aberto, o nosso risco de contágio diminui drasticamente e, muito em breve, teremos finalizado de vez com essa pandemia da Covid-19. Bom, e aí falando um pouco sobre o turismo regional na América Latina, o Solarena e Mas, o Caribe para além do mar, uma riqueza natural e cultural latino-americana, estendendo um pouco mais que o Caribe, a visão que se tem de Caribe sempre está associada ao mar, né, as suas águas quentes e azuis, mas os países guardam muitas riquezas. Aqui no Brasil, o Caribe sempre é visto pelo olhar do mar, e na Europa não é diferente, mas
há muitas riquezas que podem ser aproveitadas no interior dos países. Bom, falando um pouco do contexto histórico, especialmente para os nossos amigos da China, a expressão América Latina, inicialmente, ela está muito associada à questão linguística, né? Latino vem de Lácio, que é uma região hoje localizada na Itália, e fazia parte do antigo domínio do Império Romano, e a partir do latim, que era a língua falada nessa localidade, nós temos línguas que surgiram e são faladas hoje nos países da Europa Ocidental e da América Latina, como espanhol, francês, italiano, português e o reto-romance, que é uma das línguas oficiais da Suíça. Mas é importante lembrar que o Império Romano alcançou limites de outros povos. Desse modo, a língua latina também alcançou famílias linguísticas, como, por exemplo, os anglos germânicos, que são falantes do inglês e do alemão, tendo, portanto, ampla influência do latim nessas línguas, com seus vocábulos. Então, é importante expandirmos a nossa visão de América Latina para além da língua. Ela se estende por todo o continente americano, desde o México, na América do Norte, até a Argentina, na América do Sul. E nós temos dentro desse território uma multiculturalidade muito ampla, diversas ilhas, algumas delas como territórios dependentes no Caribe, e também países como Guiana e Suriname, aqui na América do Sul, não possuem o espanhol como língua oficial, tampouco o português, pois no Brasil somos o único país que o tem como língua oficial, mas possuem línguas como neerlandês, português e línguas nativas que se misturaram a essas. É importante a gente pensar esse caráter latino-americano não apenas pela língua, mas por uma fusão, por uma mistura de povos. Desse modo, esses países todos passam a compor o que chamamos de povos latino-americanos. Bom, é importante também pensar que a América Latina, embora seja visto por uma visão europeia como o novo mundo, pois a Europa já estava consolidada há bastante tempo, quando as grandes navegações ocorreram, mas aqui nós tínhamos povos originários que são berços de grandes civilizações. Estou falando dos Incas, dos Maias e dos Astecas, que povoaram o México, a América Central e a América do Sul. Inclusive, esses povos, a ciência moderna tem descoberto que esses povos eram detentores de diversos conhecimentos avançados, a exemplo da astronomia. Então, havia muita vida e muita cultura aqui no território americano antes da chegada dos povos europeus. Bom, e aí, fazendo uma separação das possibilidades que encontramos na América Latina, nós podemos separar em destinos de história natural e destinos de história do homem. Nos destinos de história natural, nós temos a América Central, margeada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma região de encontro de placas tectônicas, sujeito a erupções vulcânicas. Então, os vulcões são grandes atrativos em diversos países. Dentre eles, El Salvador, que nós temos como exemplo, no fundo do nosso slide, o vulcão Ilamatepec, que é o mais alto e mais ativo vulcão do país. Mas também nós temos, além das regiões costeiras, nós temos no interior dos países muito verde, muita exuberância de vegetação, e nós contamos com ecoturismo e turismo de natureza. Nós temos aí dois exemplos, ao lado o Rio Celeste, na Costa Rica, que atrai amantes do ecoturismo para trilhas e banho em suas águas, e nós temos também o Parque Semuc Champagne, na Guatemala, que é um parque nacional de turismo de natureza. Mas, quando falamos de história natural, a América Latina vai muito além. Por exemplo, no Chile, nós temos o deserto do Atacama, que se destaca como o mais alto e mais seco deserto do mundo, que está sobre a Cordilheira dos Andes. E essa foto que eu trago ao lado é uma foto do Salar de Atacama, que é um deserto de sal, o que geólogos conseguem comprovar como presença do mar antes da formação da Cordilheira dos Andes. Bom, e aí, destinos da história humana, eu trago um pouco para falar, assim, como a professora Min falou, sobre os sítios que devem ser preservados pela Unesco. Nós também temos aqui na América Latina
Ao fundo, nós vemos a grande cidade perdida de Machu Picchu, que foi descoberta no início do século XX, no Peru, era da civilização Inca, e está a 2.500 metros acima do Oceano Pacífico. E nós também temos a presença, por exemplo, da civilização Maia em países como Guatemala e Honduras. Nós temos aí ao lado Tikal, que fica na Guatemala, e o sítio arqueológico abaixo de Copan, que fica em Honduras, que mostram a imponência da arquitetura e a evolução para cálculos da época, né, considerando tempos tão remotos. Bom, considerando o tempo, eu vejo que já avancei, e então, em respeito ao evento, eu encerro aqui a minha contribuição, falando sobre esse caminho do turismo doméstico e do turismo regional como uma possibilidade de retomar o turismo até o fim da pandemia e apresentando destinos que podem impulsionar a retomada também do turismo internacional quando a circulação se normalizar a níveis antes da pandemia. Muchas gracias, profesor Alexandre. Agradezco mucho su presentación sobre el turismo chino y en América Latina, así como las características de nuestra región que la hacen bastante diferente al resto del mundo. Ao resto do mundo. Muito obrigado. E, por fim, eu gostaria de passar a palavra ao professor Samuel Zhou, o Dr. Samuel Zhou, professor e pesquisador da Universidade Autônoma de Yucatán, formado em Engenharia de Projetos pela Universidade de Bordeaux, mestre de Geografia pela doutor de Geografia pela Universidade de Anhui, professor de Universidade associada à Faculdade de Ciências Antropológicas da Universidade Autônoma de Yucatán e pesquisadores associados ao Centro de Estudos Mexicanos e Centro-Americanos. É membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México desde 2017 e membro do Grupo de Pesquisadores Processos Turísticos, Mobilidade e Território. Desenvolveu uma linha de pesquisa sobre as interações entre o turismo e as possibilidades locais em espaços rurais da América Latina, entre outros no Caribe continental. É sócio fundador da Associação Mexicana do Turismo Rural, a Anextur, assessor da União de Sociedades Corporativas, CODES, de Miami desde o ano 2015 e membro da equipe técnica da Aliança Peninsular para o Turismo Comunitário desde 2017. Ele coordenou o Atlas de Turismo Alternativo na Península de Yucatán e o Comic Outra Cara do Turismo na Península de Yucatán em 2020, entre outros projetos relacionados com o turismo. O professor nos apresentará as 3 lições aprendidas sobre o turismo comunitário em Yucatán, México. Bem-vindo, professor Zhou. Muito obrigado, Roberto, pela apresentação. Muito obrigado também à sua fundação, a Fundação CLEG, pelo convite, poder compartilhar com os outros palestrantes. E hoje de manhã eu queria focar sobre uma modalidade de turismo que é muito parecida ao ecoturismo, que é gerenciada pelas sociedades locais. Então, por isso, estamos falando de turismo comunitário. Dar um pouco os antecedentes, a metodologia para essa apresentação de hoje de manhã, que estão focadas a trabalhos centrados sobre a geografia, sobre trabalhos de sistemas de informação geográfico e que nos levaram a pensar a partir de estudos regionais. Nós usamos também a pesquisa a participativa, ou seja, associar justamente esses fornecedores de serviços turísticos que vivem em comunidades rurais na Península de Yucatán para justamente construir comunidades de aprendizado onde os diálogos são centrais, ou seja, se nós falamos espanhol, trabalhamos com muitos colegas que falam a língua originária da região, que é o Maia Yucateco. E também participamos sobre a construção de áreas colaborativas
dessa forma de turismo. E eu vou falar sobre isso para vocês um pouco depois. Acredito que é muito importante ter um conceito de turismo ou turismo comunitário, esse alternativo ao turismo de sol e praia, onde essa forma de turismo muitas vezes são turismo destinados a grandes números de públicos. No nosso caso, é um turismo alternativo e complementar ao turismo de grandes quantidades, é um turismo complementar ao desenvolvimento, ao turismo de neoliberal e de muitas das empresas que eu vou falar para vocês. Poderíamos falar de medianas, de pequenas e meias e medianas empresas, mas também muitas vezes são comparativas. Então, principalmente na região, essa região do sudeste do México, esse tipo de turismo é uma alternativa às atividades principais, que são atividades agrícolas, como, por exemplo, a milpa, que é um sistema agroecológico que temos na Mesoamérica e que justamente tem mais de 2.000 anos e que ainda é vigente em alguns lugares, mas também são produtores de diferentes tipos de atividades. Então, também, como um segundo ponto, essas empresas sociais, essas empresas sociais podemos diferenciá-las no setor privado e público da economia. Então, essas empresas sociais, temos o setor privado e o setor público, e justamente eles vêm do setor social. E tem uma relação também, de alguma forma, entre esses grupos e o que nós chamamos comunidade e os comunes. Então, é toda parte da comunidade, as partes laborais solidárias, que estão entre um grupo, uma empresa, o comitê e o restante dessa localidade. E vou entrar nesses detalhes agora. Para frisar, acredito que tem critérios para definir o turismo comunitário. Primeiro, a propriedade social da terra, da equipe e das infraestruturas. Como segundo ponto, os atores têm a tomada de decisões coletivas. Acredito que isso começa dependendo das rendas. E para adquirir as competências, esses atores das empresas sociais, eles adquirem isso através de processos horizontais e solidários. Isso seriam critérios para definir esse tipo de turismo comunitário que está em toda a América Latina. Então, agora passando rapidamente essas 10 sessões, o que nós já aprendemos sobre esses setores ao longo dos 20 e poucos anos. Este turismo está relacionado ao que nós chamamos, no México, a propriedade social. E a propriedade social significa que várias pessoas são proprietários da terra. Então, o que nós observamos é uma vetorização, um deslocamento de alguma forma entre a tomada de decisões de que nós chamamos a propriedade social da península de Yucatán e essas cooperativas. Por isso, muitas vezes, tem baixa incorporação das mulheres como sócias e também uma baixa participação dos jovens como sócios. Uma segunda lição, o que nós observamos é que existia uma forte vinculação entre vários aspectos da cultura maia e essas cooperativas. Então, podíamos falar sobre o que é a farina no México e Sudeste. São trabalhos coletivos, são trabalhos que são feitos de uma forma gratuita, de uma forma por aqueles que têm esse tipo de empresa e feitos para a manutenção do lugar turístico. E depois esse tipo de turismo vem
entrando em uma dinâmica pluriatividade do trabalho das pessoas do campo. Existe também uma delegação das pessoas do campo, no sentido que os pais e os avós que foram convidados para participar nesses projetos convidam a seus filhos, a seus netos para participar. E onde está o que se chamava aprender através da observação, onde no final vai se aprender fazendo. Como terceira lição, nós percebemos que tinham famílias que desempenhavam um papel importante nesse tipo de cooperativas. Podem ser cooperativas, famílias de pessoas do campo, ou onde a maioria dos membros pertencem a uma, duas ou três famílias grandes. Uma quarta lição que está relacionado também a essa observação sobre as famílias. Bom, podemos observar que os trabalhadores dessas cooperativas, ainda que a lei de sociedade cooperativa MEDCO marca que um trabalhador, depois de 365 dias, ou seja, um ano, ele podia virar sócio, muitas vezes está num esquema justamente de trabalhador que recebe um salário. Mas esses trabalhadores têm relações de família com os sócios. Aqui pode ver na imagem um sócio de uma empresa no sul de Tulum, e aí nessa cooperativa tem muitos parentes da família Kamal. Como a quinta lição, como essas empresas hoje têm formado redes cooperativas para entrar no mercado, ou seja, começando das lojas, eles criaram organizações de segundo nível para poder comercializar o turismo comunitário. Um exemplo onde colaborar com a Universidade Autônoma de Yucatán é o exemplo das cooperativas de Cochmayal, onde muitos estudantes vão se inserindo de alguma forma nesses tipos de atividades. Nós, na universidade, estamos localizados aqui em Mérida, Yucatán, e temos muitos estudantes que vêm de comunidades rurais, justamente, e eles vão entrando nesse tipo de empresas sociais. Mais de 50 empresas sociais estavam organizadas numa empresa de segundo nível. Também, como sexta lição, nós percebemos que os subsídios do governo têm um papel importante. Esse tipo de turismo, no México e nas outras partes da América Latina, tem sido influenciados pelo Estado e pelas agendas internacionais. Mas muitas vezes o montante de financiamento não dá os resultados que esperávamos, no sentido de que parecia que muitos financiamentos não eram traduzidos em melhores desempenhos econômicos, ou seja, mais turismo e mais renda. Nesse mapa, vocês podem ver justamente a distribuição das empresas sociais que estão dedicadas a esse tipo de atividade. E acredito que vocês podem ver que não é uma atividade no sentido que 2015 tinha mais de 200 empresas sociais que se dedicavam a essa atividade. Como a sétima lição, como existe ultimamente vários processos de privatização que podem ser formal e onde justamente as propriedades sociais da terra está vulnerada de alguma forma para atividade turística, e isso de diferentes formas. O que nós percebemos é que, colocando um valor econômico sobre um território em que tem diferentes recursos naturais, como foi apresentado os colegas anteriormente, vamos ter menos possibilidade que possa se dar essa propriedade social. Como oitava lição, e talvez um ponto, acho, central, não qualquer lugar pode ser turístico, no sentido de observamos hoje uma penetração do turismo em espaços rurais,
não somente na América Latina, mas particularmente na Península de Yucatán, onde existem a cidade de Cancún, onde muitos de vocês conhecem, que antes da pandemia tinha recebido 26 milhões de pessoas no seu aeroporto, o turismo mais importante, o polo de turismo mais importante da América Latina. E isso está associado a esse mega projeto que se está dando na região, que é o Tren Maya, que queremos compartilhar a ideia. Ou seja, não qualquer lugar pode ser turístico e a localização onde está é bastante importante. Como no nona lição, esse aspecto justamente sobre o modelo de treinamento, como tem sido mais eficiente esses tipos de encontros entre atores que vão adquirindo justamente experiência turística através justamente de intercâmbio de experiências, onde muitas vezes esses espaços são levados a cabo em Maya Yucateco, onde destacamos a importância de alguns especialistas locais. E como décima lição, que talvez a lição que nos une hoje, e nós percebemos que esse tipo de turismo é particularmente, e temos que ter cuidado, acho, a palavra resiliência, porque acredito que os seres humanos não somos móveis e que essa pandemia trouxe várias lições, mas esse tipo de turismo perante as crises que podem ser sanitárias, que podem ser ambientais, que podem ser socioterritoriais, é um turismo que se recupera relativamente rápido. Onde, novamente, os atores centrais são pessoas do campo, pescadores que se dedicam a outras atividades que vão entrando na atividade turística. Então, durante a pandemia, nós conseguimos acompanhar algumas iniciativas. É um dos resultados, um mapa que nós tínhamos feito, justamente pensando que esse turista que não conhecia essa modalidade de turismo antes da crise e que durante a crise virou praticamente uma moda, então com alguns preços cômodos que permitiam um acesso a muito mais pessoas. E também nós decidimos com outros colegas escrever uma guia para justamente para descobrir diferentes empresas sociais no sudeste do México e pensando esse tipo de turismo também tem que se abrir mais além de um grupo, de um público acadêmico e mais que um público que conhece e pode ser um tipo de turismo interessante também por o turismo internacional. Eu, por fim, Salame, eu agradeço o espaço para poder compartilhar o trabalho que nós fizemos com esses fornecedores de serviços. Está meu e-mail, também um site onde vocês podem achar diferentes tipos de material sobre o assunto e também justamente o site da Aliança Peninsular, chamado de viajaturismocomunitario.com. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer, sinceramente. Tem sido uma apresentação super interessante sobre o turismo comunitário, sobre a Península de Yucatán e principalmente sobre a possibilidade que podem ter esse tipo de turismo para essa época de pós-pandemia e que é absolutamente diferente e vai em outro e dá outro sentido ao turismo massivo que tem o México como em Quintana Roo. E é muito interessante. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu gostaria agora de deixar um pouquinho de tempo, caso houver alguma pergunta. Eu acho que tinha duas perguntas, uma para a professora Lin Minqui, que falava sobre o turismo em cidades que são patrimônio da humanidade.
Na China, esse tipo de turismo se tratou de incentivar muito, principalmente para ter essas comunidades, para tirar essas comunidades da pobreza, o que foi, sem dúvida. Mas perante a isso, quais são as projeções que você vê em relação com essas cidades de patrimônio e as diferenças que você fez entre as duas cidades, uma absolutamente focada e quase com toda a sua arquitetura dedicada ao turismo, e a outra com uma versão diferente. Felizmente, eu conheci as duas e que tive a sorte de estar lá com o turismo massivo ao exterior das cidades e no interior com o turismo que as pessoas podem passar, mas não o comércio massivo. Qual a sua avaliação para o futuro disso? Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, as duas cidades como City e Lijiang têm sido o nosso objetivo de estudo e acredito que tenho a mesma percepção que é desse excesso de comercialização e que estão em excesso. Acho que essa cidade não aguenta mais turistas. E principalmente quando foi diminuído um pouco esses negócios, porque a maioria estão destinados para os turistas e não tem serviço para as pessoas do lugar. Então, esse é o produto. Então, houve um desfalto de controle. Quando eles perceberam que estava fora de controle, eles perceberam que tinha que ser colocadas medidas para controlar isso. Então, por exemplo, em relação com negócios de artigos de prata que tinham margem de lucro sobre 30% ou 40%, é algo exagerado. Inclusive, tem turistas que pagam algo muito simples por 3.000 ienes. Então, é algo exagerado. Então, dessa forma, acredito que obriga o governo a tomar medidas perante essas consequências de excesso de turismo. Mas acredito que City fez isso melhor, mas de forma talvez de forma mais equilibrada, porque quando tínhamos quase o perigo de cair nessa excessiva comercialização, pararam de emitir alvarás de funcionamento para poder proteger a cidade. E para evitar isso, o que eles fizeram, o melhor foi ter habilitado uma nova região sem tocar e destruir a parte antiga para que os lugares comerciais fiquem mais para a parte periferia, para que os turistas sejam desviados para esses lugares sem ter que massificar as cidades e afetar a parte antiga da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Lee Min-hui, professor Lee Min-hui. Eu gostaria de perguntar para a Susan. Você falou sobre a necessidade de trabalhar de forma regional conjunta o turismo, assim como são feitos os tours binacionais, o turismo de empresas, um turismo especializado. Quais são as ações que você pode perceber em relação com pós-pandemia? Porque às vezes é muito difícil estar de acordo colocar de acordo a instituições de diferentes países, desde coordenar datas de feiras ou coisas relacionadas ou congressos, a fazê-lo de forma conjunta. Você conhece, ou como poderia dizer que estão sendo feitas essas coordenações regionais? Talvez houve uma coordenação que surgiu desde o setor privado, mais do que o setor público, ou das instituições em diferentes áreas específicas. No geral, se você olhar os eventos internacionais que são feitos na América Latina, vimos uma inteligência de mercado que foi trabalhado desde as câmaras e associações dos grêmios de diferentes setores produtivos que as produzem. Então, quando falamos de mineria, nós percebemos que se Expomin vai ser feito no Chile, talvez Peru, tem datas muito próximas, vai desenvolver Expomina, Colômbia vai fazer um evento sobre hidrocarburos. Então, existe essa complementariedade que tem se dado de forma natural pela procura do mercado. E também
aproveitando as vantagens que, no caso do Chile, têm se dado no trabalho pelas diferentes delegações chinesas que participam das feiras internacionais, nos eventos que são feitos no Chile. Ou seja, pensamos não somente na Expomin, mas em outras feiras de outros setores produtivos, como, por exemplo, a arquitetura e a construção. Chile superou os recordes com lugares onde já tivemos mais de 150 empresas participando e que isso vira uma referência. E quando tem um caso de sucesso, é feito de uma forma muito mais fluida. Então, o fator principal para gerar a coordenação devia seguir sendo uma motivação do setor privado que propõe ao setor público, como algo que acontece, por exemplo, com o Conselho Empresarial e Aliança do Pacífico, o qual o conceito empresarial propõe atividades para que a Aliança do Pacífico, como um acordo multilateral, as leve a cabo como uma atividade coordenada dos 4 países que a compõem. Muito obrigado, Susan. Interessante, professor João. Eu gostaria de perguntar, este turismo comunitário, o turismo, sem dúvida, na região Maia, em Quintana Roo, é um turismo massivo. Os chineses conhecem como turismo massivo de Praia do Caribe. Também o turismo arqueológico em Chichén Itzá e outras cidades como Uxmal. Como você, ou você tem considerado, talvez vocês, como vocês poderiam vender, entre aspas, ou promocionar o turismo comunitário para o estrangeiro, especialmente agora, nesse seminário que estamos vendo, para o turista chinês? Obrigado, Roberto, por essa pergunta. Eu queria começar de um elemento patrimonializado ultimamente, que é a Milpa Maia. A Milpa Maia já é um sistema inteligente do patrimônio agrícola mundial. E vocês, eu acredito que vocês sabem onde tem mais esse tipo de sistemas, justamente na China, né? Então, acredito que justamente esses projetos que têm funcionado muito bem, por exemplo, na França, o turista chinês visita não somente espaços vinícolas na região de Borgonha, mas também campos de lavanda no sul da França. Então, eu acho que é muito importante esses espaços imaginários associados ao patrimônio identificado como Chichén Itzá, como pode ser Balam e essas regiões. Então, isso é um dos aspectos que eu acredito que são relevantes, esse imaginário relacionado a uma paisagem que é justamente a Milpa Maia. E sobre a segunda parte da pergunta, que é justamente o sistema de comercialização, bom, há mais de 10 anos estamos colaborando com o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, para trabalhar de uma forma desde baixo e principalmente a construção de esquemas de comercialização através de uniões de cooperativas ou alianças. A Aliança Peninsular para o Turismo Comunitário é uma organização de terceiro nível, ou seja, os mesmos atores desse tipo de turismo, muitas vezes de origem maia, muitas vezes estão organizados para entrar no mercado. E um exemplo, talvez, essas empresas, um exemplo de Xiangkan Community Tours, que está localizado a 15 quilômetros no sul de Tulum, ou seja, deste grande corredor, como era apresentado o turismo em Quintana Roo, é um turismo, um grande turismo de alguma forma, e eles conseguiram, com produtos de valor agregado, captar partes desses turistas através de um percurso em canais, em uma área natural protegida, que é chamado de Biosfera da Reserva da Biosfera de Xangai, e eles conseguiram penetrar o mercado. Então, o que está sendo feito pelos colegas aqui na região é bastante relevante e que também tem experiência de alguma forma que vão permitir atrair o turismo chinês. Podemos mencionar claramente que não é um turismo tão massivo, porque muitas vezes nessas comunidades
Eles têm pequenos grupos, mas nós já vimos em outros destinos turísticos, ou seja, o turismo chinês não se mexe somente em grandes consórcios, mas também são transportes adequados a 12 ou 15 pessoas. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado novamente a todos. Muito obrigado, Susan. Muito obrigado, Lin Minhui. Muito obrigado, professor Alexandre Silva e Samuel Juo. Eu gostaria de agradecer a Li Minhui, que neste minuto é praticamente meia-noite na China e está pacientemente conosco hoje. Tem sido muito interessante que nós fizemos com a Fundação Clegg fazer uma análise do turismo pós-pandemia, uma visão desde a China que foi otimamente apresentada por Li Minhui e uma visão desde a América Latina que também tem sido profissionalmente e muito bem feita por Susan Rojas, Samuel Jo e Alexandre Silva. Sem dúvida, este vídeo vamos enviá-lo a todos, além das instituições que fazem o ensinamento do chinês, as instituições de turismo, não todas as vezes podem se conectar na hora que podem ser feitas os fóruns, mas a grande parte das visitas estão depois em nosso canal de YouTube. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima apresentação. Muito obrigado a todos. Até mais.